Glória a Jesus. Todos receberam o boletim, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, Deus tem falado conosco de maneira assim poderosíssima e tem trazido uma palavra ao nosso coração nesse ano. E muitas vezes quando nós olhamos, aos olhos humanos parece uma palavra assim completamente impossível de ser vivida, né? E porque Deus tem para nós uma vida ilimitada nele. Só que nós como seres humanos muitas vezes nós olhamos para essa palavra e nós começamos a olhar ao nosso redor, a olhar o nosso dia a dia, e a gente começa a ver muitas vezes o quão impossível ao ser humano isso é. E Deus nos chama para viver justamente o contrário disso. Amém, queridos? Amém. E como subtema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é Quando parece que está faltando o essencial. Amados, quando eu olho para essa palavra de essencial, o que vem assim à minha mente é algo que supostamente é algo que é necessário para a sobrevivência do ser humano. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. Por exemplo, um ser humano, eu creio que um ser humano possa viver sem carro. Amém? Amém. Pronto. Um ser humano ele pode viver sem telefone. Amém? Amém. Que bênção. Eu me lembro, fala de telefone, eu olho hoje em dia, rapaz, parece que a humanidade não pode mais viver sem telefone celular. E eu me lembro que na minha infância, querido, até aquele telefone mesmo fixo era complicado o negócio, viu? Não era todo mundo que tinha, sabe? Era bem complicado para você conseguir falar com alguém. Tinha quase que ser como Paulo, sabe? Tinha que escrever cartas para poder se comunicar, ir na casa da pessoa, deixar recado, né? Nem secretária eletrônica existia, querido. Era um negócio assim tremendo, né? Então, amados, isso são coisas que o ser humano ele pode viver sem. Mas tem certas coisas que não. Tem certas coisas como água. A água é necessária para o ser humano. Amém, queridos? Amém. Só que muitas vezes, por causa do que o mundo tem colocado ao nosso redor, por causa do que o mundo tem nos oferecido, o que acontece é que muitas vezes nós olhamos algo que não é necessário, que não é nem ao menos importante, mas a impressão que dá é que eu não consigo viver sem aquilo. Isso muitas vezes, amado, desvia o nosso foco, desvia a nossa atenção. Amém, querido? Amém. Mesmo sendo algo necessário, em Cristo, Jesus nos promete essas coisas essenciais. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala isso, você olha o contexto, Jesus está falando de provisão. Algo necessário, que é comer, que é o se vestir. Amém, queridos? Amém. Então Jesus promete isso aos seus. Então, amados, eu queria começar a mensagem trazendo o versículo base. Vocês estão com o boletim? Estão com o boletim? Amém. Amados, se alguém puder estender o boletim às amadas aqui, ó. Por favor. Glória a Deus. Então, amados, o versículo base dessa mensagem se encontra em Marcos, o capítulo 8, versículo 16, que diz assim: E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Amados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, começamos a caminhar no reino. A princípio, quando nós escutamos isso, parece ser uma bênção, sabe? Mas se você olhar, muitas vezes o que acontece com a pessoa é que ela aceita Jesus, mas ela continua a admirar e aceitar, e a admitir, no caso a imitar, amado, de certa forma, o modelo e o governo que o mundo vive. Nós acabamos de dizer aqui, de falar algumas coisas que
que não são necessárias, muito menos importantes, mas que alguns seres humanos, algumas pessoas gostariam de ter. Não é verdade? Só que isso não é necessário. Então o que acontece é que o mundo começa a colocar, de certa maneira, que algumas coisas, elas são necessárias, elas são essenciais. E começa, e às vezes a gente se converte, se entrega ao Senhor Jesus, mas continua com os olhos postos naquilo que o mundo diz que é importante ou que é necessário. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Então olha só, e quando isso acontece, amado, o que acontece é que nós começamos a viver uma vida medíocre espiritualmente. E essa não é uma vida que Deus tem para mim e para você. Amém, amados? Deus tem para nós uma vida mais do que abundante. Ou seja, uma vida suprida em todas as áreas. Amém? Deus tem para nós, amado, que a palavra nos diz é que nos coloca por cabeça e não por cauda. Que nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Que nós estamos assentados nos mais altos lugares em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. Passamos então, amado, a pensar, quando a gente olha para a situação, como é que a gente pode romper limites? Se a gente, muitas vezes a gente olha e às vezes vê que tem algo que aparentemente é necessário para a pessoa sobreviver e a pessoa não tem. E Jesus, para essa pessoa, não é só para a gente aqui não, viu, querido? Para toda a humanidade, Jesus chama e fala assim para cada um: olha, eu tenho uma vida ilimitada para você. E muitas vezes, amado, Deus está falando isso para pessoas que estão vivendo situações assim. Você olha o apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. E ele diz que ele sabia viver tanto com muito quanto na escassez. Ou seja, a escassez não desviava o foco de Paulo. A escassez não era motivo para que os olhos de Paulo saíssem e começassem então uma busca através do carnal, tentando forçar uma barra para conseguir aquela situação. Você está conseguindo entender até aqui, querido? Amém? Amém. Então presta atenção, amado, porque no versículo básico que nós acabamos de ler, nós vemos que os discípulos de Jesus, amado, eles estavam conversando sobre, no caso, uma constatação, né? No caso que eles estavam no barco, mas eles estavam falando de pão. O pão que eles estavam falando aqui, querido, era pão mesmo. Mas o que acontece, querido, é que, na verdade, você vai olhar na palavra, o pão, ele além de ser um alimento milenar, né, conhecido, muitas vezes é sinônimo tanto de alimento como de uma necessidade básica. Então, quando a gente olha, por exemplo, acompanhe comigo a Isaías 55, 2, a parte A do versículo, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aqui, a palavra Isaías não está falando, querido, por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, realmente. É assim, por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é necessário para você? Você nem sequer precisa disso. Tem pessoas, às vezes, querido, que tem 10 pares de sapatos, sabe? E fala assim: rapaz, eu estou precisando de um sapato. E aí, querido? Será que essa pessoa realmente está precisando de um sapato? É claro que não. Mas na mente dela, como ela está com uma mente distorpada, você está entendendo? Distorcida. Como ela está com a visão um pouco turva, você está entendendo? O que acontece é que ela não consegue ver isso. Você está entendendo, igreja? Então aqui quando fala gastar dinheiro naquilo que não é bom, muitas vezes a gente gastar dinheiro, investir aquilo que Deus nos deu, naquilo, querido, que muitas vezes a gente não precisa, não é necessário, não é importante. Ou seja, eu compro o que eu não preciso, muitas vezes com dinheiro que eu não tenho, para agradar quem eu nem conheço. Que situação, né? É só para que os outros vejam. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha só, amado, muitas vezes nossa atenção
Consequentemente, nossas conversas passam a ser em torno, amado, desse tema. Sabe, quando a gente foca nisso, quando uma pessoa fica focado naquilo que ela necessita, e às vezes a necessidade é até real, sabe, queridos? Mas o foco não pode estar nisso. Tem pessoas, deixa eu trazer um exemplo para vocês. Tem pessoas que elas estão desempregadas. Isso eu creio que é uma necessidade um homem trabalhar. Amém, queridos? Amém. Vocês concordam comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Então preste bem atenção, querido. A pessoa está sem trabalho. Sabe o que ela faz? Querido, ela dá tiro para tudo que é lado, desesperadamente pega qualquer coisa, e tem gente que não consegue e começa a roubar. Quando o certo seria buscar em Deus. Você vai fazer a sua parte, amém, querido? Você não vai sentar no sofá, botar um rider no pé e esperar cair do céu, porque não vai. Você tem que deixar currículo, você tem que correr atrás, você tem que pedir, chega na igreja, comenta com os irmãos, fala, amados, se vocês souberem de alguma coisa, amém, queridos? A gente vai falando e vai pedindo. Mas, amado, não pode entrar em desespero. Não pode entrar em desespero. Aí você senta para conversar com a pessoa, querido. Você sai da presença, todo mundo sai da presença dessa pessoa, sai chorando, sabe? Querido, porque é uma choradeira só. Ele só fala de problemas. Ele, na verdade, é um problema. Sabe, querido? É uma coisa assim. Então, amado, a gente começa a não só viver, como falar, e aquilo começa a fazer parte de nós. Você está conseguindo entender aqui, querido? Amém? Amém? Olha só, amado, então vamos dar uma olhada, porque esse versículo que nós olhamos, ele tem um contexto. Você sabia disso? Então, para que a gente entenda um pouco melhor, vamos olhar o contexto disso, amado? Amém? Amém. O versículo que nós lemos está em Marcos 8,16. Vamos voltar um pouquinho. Marcos 8, versículo 11 em diante, acompanhe comigo. Diz assim, olha, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Olha aqui para mim um pouquinho, querido. Você está vendo, deixa eu falar um negócio para você. Dentre os fariseus, a Bíblia não diz, então eu quero saber se alguém aqui teve uma revelação. Dentre os fariseus, existia alguém que era padeiro? Pode dizer sem medo? Não. Não. Pronto, que benção. Pelo menos uma falou. Obrigado, meu amado, você é tremendo. Né? Agora eu vou dar mais uma chance. Herodes, ele era padeiro, querido, também ou não? Não. Amado. Jesus está falando para os discípulos assim, meus amados, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Você quer ver qual foi a constatação deles? Olha o versículo 16. E eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão. Querido, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Quando nossos olhos que estão postos na necessidade, quando nossos olhos estão postos nas coisas erradas, naquilo que passa, naquilo que é material, o que acontece é que a gente não consegue enxergar o que é espiritual. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Vamos seguir, versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? Nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Amado, o que tinha acontecido aqui com essa situação? Porque presta atenção, amado. Eu não sei se você sabe. Nós começamos aí em Marcos 8, o versículo 11, não foi isso? Que nós acabamos de ler o contexto? Pronto. Eu não sei se você sabe, o capítulo 8, ele não começa no versículo 11. Ele começa no versículo 1. Então vamos olhar o que aconteceu antes, querido. Amém? Amém. Olha o que tinha acontecido um pouco antes. Marcos 8, versículo 1.
Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Versículo 3. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Olha aqui para mim um pouquinho. Aqui, querido, estava prestes a acontecer a segunda vez que Jesus iria multiplicar os pães. Portanto, querido, isso já tinha acontecido uma vez. Não era nem para os discípulos estarem fazendo esse tipo de pergunta. Você está entendendo, querido? Amém? Então vamos seguir aqui. Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou. Versículo 5, não é isso? Ou versículo 4? Versículo 4. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Repita isso comigo. O povo comeu até se fartar. Amém, querido? E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Versículo 9, a parte A. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Amado, como eu já falei, volto a dizer, aqui é a segunda multiplicação, querido. Era a segunda multiplicação de pães e de peixe. Mas a atitude dos discípulos, querido, durante a multiplicação, era como se nunca tivesse acontecido nada. Você está conseguindo entender, igreja? Era como se não tivesse acontecido a primeira. Aí Jesus faz de novo. Eles entram no barco. Sabe o que acontece? De novo. Que coisa, querido. Preste bem atenção, amado. Preste bem atenção. Ao entrarem no barco, eles agem da mesma maneira. Não muda a atitude. Você está conseguindo perceber? A fé continua a mesma, 0. Não conseguem crer em nada. E outra coisa, não conseguem lembrar do que Jesus já tinha feito. Só uma pausa aqui, não precisa me responder. Você lembra, querido, do que Jesus já fez na sua vida? Porque às vezes, querido, eu entro numa escassez. Eu passo qualquer tipo de escassez, viu, querido? Pode ser até uma escassez sentimental. Sabe, querido? E aí você entra nessa. O que acontece com o ser humano é que o ser humano passa por uma amnésia espiritual. Ele esquece tudo que Deus já fez. Faz igual a avestruz, mete a cabeça no buraco e se esconde. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Amém. Agora olha só. Porque o contexto anterior, nós olhamos até o versículo 17. Vocês lembram? Sim. Que Jesus percebeu a discussão deles no barco, amém? Amém? Pronto. Aquela coisa toda, portanto já era a terceira vez. Olha o que Jesus diz para eles, presta atenção. Marcos 8, versículo 18 em diante diz assim: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Querido, onde é que estão nossos olhos hoje? Porque a palavra diz que os céus e a terra passarão. Mas o que nossos olhos têm que estar postos é naquilo que não passa nunca.
que é a palavra do Senhor. Os nossos olhos têm que estar postos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, querido. Amém, querido? É isso que nossos olhos têm que estar postos. Não é com o que eu vou, como é que eu vou comer amanhã? E agora, o que eu vou vestir amanhã? Querido, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Porque eu não sei qual é a minha hora. Você está conseguindo entender, querido? E eu começo a me preocupar. Deus já trouxe essa palavra a nós. Não vou pregá-la hoje, mas só para lembrar, preocupação é uma ocupação prévia. Nem aconteceu e você está se ocupando e focando naquilo. Você está entendendo, igreja? Amém, amado? Amém. A verdade, amados, presta atenção, é que viver em busca de satisfação material, profissional ou sentimental, sabe o que acontece com o ser humano? Cega, preste bem atenção nisso, ensurdece e entorpece a nossa mente, querido, produzindo assim o que eu acabei de dizer, uma amnésia espiritual, nos fazendo esquecer o que Deus já fez em nossas vidas. Você sabe o que Deus já fez na tua vida, querido? Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você e eu era para estarmos mortos, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Amados, Deus já fez muita coisa. Tem pessoas aqui dentro que Deus restaurou o casamento. Tem pessoas aqui dentro que Deus restaurou a vida. Deus mudou a sorte. Deus mudou, querido, a história na parte financeira. Deus mudou a história. Deus tira, querido, aquele que é viciado. Ele tira, querido, e coloca por cabeça. Esse homem é ungido, vira um pastor. Você está entendendo, querido? Amém? Se eu for ficar falando aqui, amado, de onde Deus me tirou, eu não prego mais, eu vou ficar falando o que Deus já fez. E é isso que a gente tem que trazer lembrança, querido. Não é a escassez que a gente passa, porque Deus sabe do que a gente necessita. Você está entendendo, querido? A provisão quem dá é Ele. A provisão quem dá é Ele. Amém, igreja? Amém. Olha o que a palavra diz, que inútil nos será levantar bem cedo e trabalhar penosamente, porque os seus amados Ele dá enquanto dorme. Descansa no Senhor, querido, que a tua provisão está a caminho. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, querido, sabe qual era o ponto central aqui do problema? Eles pareciam, amado, não entender, nem compreender, por mais que Jesus ensinasse. Acabei de dizer que foram 3 vezes a mesma coisa. Na primeira multiplicação, os discípulos, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não tem condição um negócio desse. Jesus vai, dá graça, aquele negócio todo, manda os discípulos distribuem, e eles juntam quantos? 12. Depois, a mesma coisa. Jesus fala, eu não posso despedir essa multidão assim, alguns vão se falecer pelo caminho. E os discípulos, a mesma coisa. Querido, nesse deserto aqui, como é que a gente vai arrumar pão aí? Quando entra no barco, a mesma coisa. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Sabe o que acontece, amado? Sabe o que a gente tem que trazer para a nossa vida? Você quer ter ideia? A gente tem que ter ideia, a gente tem que trazer para a nossa vida o que o salmista diz. Olha o que o salmista diz no Salmo 62, o versículo 11. Não está aí no seu boletim, mas está isso aqui Deus me deu no último momento. Preste atenção. Salmo 62, 11 diz assim: uma vez Deus falou, 2 eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus falou quantas vezes? Uma. E o salmista escutou quantas? 2. Querido, Jesus aqui falou 3 vezes. E o povo, querido, não conseguia ver. Os discípulos, presta atenção, a palavra não está falando, querido, que a multidão não entendia. Está falando que eles estavam próximos. Não estavam conseguindo ver. Jesus olha e fala, o que está acontecendo? Vocês têm olhos e não conseguem ver. Vocês têm ouvidos e não conseguem ouvir. Mas eles estavam olhando para Jesus, pastor. Estavam vendo ali. Como é que tem olhos e não veem? É ver as coisas espirituais. A palavra diz que o que é carnal se discerne, vai ser discernido como?
Pela carne. Mas o que é espiritual é discernido como? Pelo Espírito. Não tem jeito, querido. Então precisa de olhos espirituais. A gente precisa começar a ver como Deus vê. Amém, querido? Amém. É isso que precisa acontecer. Porque quando Deus fala uma vez, eu não escuto. Deus fala duas, eu não escuto. Deus fala três, eu não escuto. Sabe o que é isso, querido? Isso é desobediência, é rebeldia. Obediência demorada é desobediência. Às vezes Deus fala com você, querido, você vai obedecer um mês depois. Querido, presta atenção. Isso é desobediência. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. E olha o que a palavra diz, querido. Presta atenção. Ezequiel 12:1. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada. Por quê? Pois são rebeldes. Querido, presta atenção. Em que meio você está vivendo? Porque, querido, preste bem atenção. Porque aqui o que está acontecendo é que Deus está falando assim: você está vivendo no meio de um povo que é dessa maneira. Então assim, presta atenção para você não ficar igual a eles. Presta atenção para você não ficar cego como eles estão sendo. Presta atenção, querido, para você não ficar surdo. Sabe por quê? Porque se você começa a não escutar a voz de Deus, a não obedecer, isso é rebeldia. E você sabe o que a palavra diz a respeito de rebeldia, querido? Você tem ideia? 1 Samuel 15:23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Olha só, querido. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui no caso o profeta está falando com Saul. Mas presta atenção, o que a palavra está dizendo? Presta atenção, querido, que a rebeldia, Deus olha, e quem é rebelde e um feiticeiro, para Deus não tem diferença. Para quem é desobediente, para quem é rebelde, para quem tem pele de ovelha, mas na verdade é lobo, é cabrito, sabe como é que é? Dá aqueles pulos, aqueles pinotes, você entende, querido? Eu falei agora de pulo, de pinote, eu lembrei aqui do brinquedo, quando eu era criancinha, rapaz. Tinha um brinquedo que era como se fosse um burrinho, aí você ia botando peso nele, sabe? Ia botando, aí ele ia riando, chegava um certo momento que ele dava um pinote, ele jogava tudo pro alto. O negócio esqueci o nome desse brinquedo, mas veio isso à mente. Mas isso, amado, o que acontece? Vai botando, daqui a pouco começa a dar pinote, querido. Então, meu amado, preste bem atenção. Preste bem atenção, porque Deus olha para essa pessoa e vê essa pessoa como um feiticeiro. Você está entendendo, igreja? Porque quando você começa a viver no meio de rebeldes, há uma probabilidade de você ser contaminado. E se você é rebelde, em nome de Jesus, se há isso, algum resquício disso em nossas vidas, que hoje saia da nossa vida no nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Mas a gente corre risco de contaminar outros. Olha que coisa, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Amém. Então, amados, presta atenção, eu quero passar rapidamente por alguns pontos. Que nas dificuldades, o que é preciso a gente fazer? No momento de escassez, o que a gente tem que trazer à nossa mente? O que nós temos que pôr em prática? Amém? Amém. Então, amado, comece a escrever, por favor, no ponto 1. Nas dificuldades é preciso admitir as nossas falhas e confessá-las a Jesus. Escreva, por favor. Nas dificuldades é preciso admitir as nossas falhas e confessá-las a Jesus. Marcos 8,14 diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Amados, tinha acontecido aqui uma falha na logística, viu? Sabe aquela coisa? O que aconteceu aqui, querido, foi que quem quer que fosse responsável, quem quer que fosse o encarregado para trazer o pão,
os pães, o que sobrou, para trazer toda aquela parte alimentar, tinha falhado. Você está conseguindo entender, querido? Então preste atenção, que eles estavam falando entre si, mas não falavam com o Senhor diretamente. Muitas vezes a gente dentro da igreja faz isso, sabe? Em vez de falar com o Senhor, querido, a gente começa num bafafá entre um e outro, sabe? Deus traz uma palavra à igreja, e a palavra vem de Deus. Aí um irmão começa a inflamar o outro. Você consegue entender, querido, isso? Eu começo de xalalá, sabe? Amado, você viu o que foi pregado ali? Rapaz, que é isso? Que negócio é esse, hein? Acho que tá pesado demais isso aí, não é assim não. Você não achou também que foi? Não, rapaz. E ainda bota fogo na lenha, sabe? Porque eu vejo a tua situação, eu acho que ali ele estava até falando de você. E aquela, não, é um negócio sério, sabe? Ao invés de chegar para Jesus, Jesus está ali. Ao invés de ele receber aquela palavra, como se Deus estivesse falando com ele, e ele fala assim: Senhor, o Senhor falou comigo aqui, eu me arrependo do que eu fiz. Deixa eu confessar aqui, eu tenho essa prática realmente, Senhor, mas me ajuda a deixar. Não acontece isso. Começa, querido, uma contaminação dentro da igreja, dentro do corpo. E isso é o que acontece aqui, querido, com eles. Talvez, amado, porque na verdade eles estavam com receio, de repente, de uma repreensão, né? E já buscavam ali culpados. Você está entendendo? A gente não sabe ali qual era a situação, mas talvez porque estivessem muito preocupados com o problema da falta do abastecimento em si e com a consequência que viria depois. Isso acontece conosco, amado, de fato, é que nada pode ser resolvido, nada se resolverá, até que a gente confesse ao Senhor as nossas falhas. Pastor, por que eu tenho que confessar ao Senhor as minhas falhas? Por que eu tenho que confessar os meus pecados? Porque a palavra nos orienta, querido. E a palavra é absoluta, e isso basta. Amém? Amém. E olha o que a palavra diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Presta atenção, querido. Para alcançar a misericórdia do Senhor, eu confesso, eu rasgo meu coração diante de Deus. Eu falo: Senhor, realmente eu tenho esse tipo de prática. Eu errei aqui, Senhor. Eu me arrependo. Eu rasgo meu coração. Deus, derrama do teu perdão sobre minha vida. Me lava com teu sangue, me purifica. Amém, queridos? E eu faço essa coisa tremenda. Mas no dia seguinte, tem que começar um esforço para deixar isso. Porque se eu confesso, mas eu não deixo a prática, eu não alcancei misericórdia. Portanto, querido, ainda há um juízo sobre a minha vida. Ainda há um peso espiritual. O diabo ainda tem como tocar na minha vida. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Amém. Mas no início de Provérbios diz que aquele que encobre as transgressões, aquele que fica calado, sabe? Faz cara de santo, como chega na igreja. Alguém sabe fazer cara de santo? Ó, aqui você fez uma cara de santo ali. Pronto. Viu? Então faz cara, ó. João também fez uma cara de santo ali. Então faz cara de santo quando ele... Querido, mas por dentro, misericórdia. O cara tem umas práticas assim que sai de baixo, sabe? Quando ele chega em casa, rapaz, ele vira um pitbull. Sabe? No trabalho as pessoas passam longe dele, porque não querem nem intimidade com ele. Porque o cara é misericórdia, só graça. Sabe, querido? E aí o que acontece, amado? É que esse que vive dessa maneira, a palavra está dizendo que ele jamais vai prosperar. E quando a palavra diz sobre prosperidade, não está falando só de financeiro não, viu, querido? Está falando de todas as áreas. Não vai conseguir prosperar na área do casamento, na área matrimonial, na área da família, não vai prosperar, querido, emocionalmente, não vai prosperar em área nenhuma, na saúde, não prospera em nada. Você está entendendo, igreja? Amém. Então, é reconhecer qual foi
a nossa falha e ela tem que ser específica. Tem gente que fala assim: Senhor, me perdoe pela minha multidão de pecados. Isso não funciona. Dá nome, querido, aos pecados. Dá nome. É falar: Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, eu agi dessa forma, eu tenho agido desta maneira, eu tenho feito isso, eu tenho, Senhor, entrado no computador e tenho assistido coisas que não devo. Senhor, me perdoa, porque eu agi dessa maneira com o meu patrão, eu não respeitei. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa. É dar nome. Tem que dar nome, querido. Não é Senhor, me perdoa. Aí Deus vai falar assim: perdoa. Pelo quê? Deus está com a lista ali esperando. É, querido. Porque Deus sabe o que você fez. Na frente dele é um mar como de cristal. Aí você fala assim: Deus, me perdoa. Sim, querido, me perdoa. Agora, o que você quer pedir perdão aqui? Meu amado. Você está conseguindo entender, querido? É ser específico. É ser específico. Amém, amado? Amém. E, amado, quando você estiver nesse momento, onde você estiver confessando, onde você estiver se permitindo ser curado, a gente entra no ponto 2. Escreva, por favor. Não fique paralisado em análise indefinidas das dificuldades que permeiam a situação. Não fique paralisado em análises infindáveis das dificuldades que permeiam a situação. Marcos 8:17, a parte A, diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Como eu já falei anteriormente e volto a falar, sabe, querido? Porque isso, infelizmente, é algo que acontece dentro das igrejas. Muitas vezes, a pessoa mais atingida, obviamente, é quem está ali, como as pessoas dizem, com o holofote em cima, sabe? Pronto. Normalmente, a pessoa que fica mais visível na igreja é quem está no louvor, ou o próprio pastor, ou a pastora, no caso, que estão à frente, estão pregando. Você está conseguindo entender, querido? Os líderes de GE. Então, muitas vezes, querido, às vezes, como eu já falei aqui, o pastor está pregando e traz um exemplo, sabe? Esse exemplo, querido, ao invés de falar com o irmão olha e fala assim: rapaz, o pastor, ele pisou na bola, viu? Ele abriu a minha vida aqui para a congregação. E ele esquece de uma coisa. Ou ele esquece, tem duas coisas aqui: ou a pessoa esquece, ou ela, no caso, pensa que o mundo começou quando ela nasceu. Você está entendendo? Portanto, antes dela não havia ação do diabo. O diabo só começou a agir depois que ele nasceu. Você está entendendo? Pronto. Então ele acha que aquele problema só acontece com ele. Presta atenção, querido. O que o diabo fez lá no Éden, ele continua fazendo hoje. Ele não é criativo. Ele continua repetindo. Passa geração, essa geração, passa geração, entra geração, e ele não muda. Ele continua agindo da mesma maneira. Continua, querido, destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo, querido, vidas, destruindo sonhos. Ele continua tendo a mesma estratégia. As armadilhas são as mesmas. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Portanto, amado, abra o seu coração para quando algo for falado, mesmo que seja um exemplo, querido, presta atenção. Abra o seu coração e pense da seguinte maneira: Deus está falando comigo. Deus está me dando uma oportunidade aqui agora de pedir perdão a Ele e mudar a minha atitude. Você está entendendo, querido? Amém, amém, amados? Amém. Presta atenção, amado, porque quando Neemias ele é levado por Deus para reconstruir os muros de Israel, o que acontece, querido, é que no meio da obra o povo passa por um período de desânimo. Você sabe por quê? Porque o que estava acontecendo de fato ali é que os inimigos, amados, estavam de longe ameaçando com palavras o arraial
isso foi suficiente, amados, para que eles começassem a falar isso o tempo inteiro. Era o tempo inteiro. Eles não pararam de falar. Como não paravam de falar, sabe o que acontecia? A obra estava parada. Preste bem atenção, querido. Deus quer te colocar por cabeça. Deus quer te colocar como mais do que vencedor. Acima de todo principado, potestade. Quer botar eles debaixo dos seus pés. Amém. E às vezes a gente está preso, querido, com coisinhas pequenininhas. Sabe? Às vezes a gente está preso, querido, e não consegue. Está parado, está paralisado. Não consegue sair dali. Porque a gente está rodando em círculo em volta daquele problema, querido. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Os olhos têm que estar postos adiante. Olha o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, com os olhos fitos em Jesus. É para lá que nós temos que estar olhando, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. É os olhos postos no autor e consumador da fé. Senão, querido, você não vai ter fé. Senão você não vai conseguir sair de onde você está. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, acompanhe comigo Neemias 4. Versículo 7 em diante diz assim: mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Versículo 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha o versículo 10, o que diz: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Querido, presta atenção. O que acontece, amado, é que muitas vezes essas coisas começam a nos desanimar. A gente tira os olhos de Jesus, começa a olhar para aquilo que está ao nosso redor, e a gente fica ali paralisado, fica preso. As forças começam a ser perdidas. Já não tem mais força. Amados, vamos para a igreja. Ah, rapaz, estou cansado, viu? Rapaz, mas a semana foi pesada. Querido, vamos para o GR. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. A unha do dedão encravou. Pronto. Então tudo, querido, começa a te desanimar. Por quê? Porque os olhos não estão postos naquilo que não passa. Você está conseguindo entender, querido? Os olhos têm que estar postos em Jesus. Porque, meu amado, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Sabe esse problema que você está passando hoje? Isso vai passar. Depois vai vir outro. Não fica desanima não, viu, querido? Se anima nisso aí. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Amém, querido? Amém. Isso aí vem para que a gente cresça no Senhor. Para que a nossa fé comece a crescer. Amém, amados? Amém. Então preste atenção, querido. Porque muitas vezes isso é o que acontece. A gente começa a se desanimar. Começa a perder as forças. Não tem força mais para nada. Vai ler a palavra. Puxa vida, eu estou tão cansado. Querido, mas o GE, puxa vida, mas semana que vem tem outro. Aí eu vou na semana que vem. Sabe o que acontece? Deus, querido, quando você acorda, Ele fala assim, ó: hoje eu vou derramar abundantemente. E hoje o meu propósito, que eu tenho preparado para o meu servo, para a minha serva, vai se cumprir. Sabe quem impede que se cumpra ou não? Sou eu e você. Porque Deus está pronto. Quando eu falo assim, eu não vou, o diabo fala assim, ganhei uma batalha. Quando você fala assim, não vou ler a Bíblia, ah, querido, o diabo fala assim, que bênção. Faz o seguinte, liga a televisão que está passando um filme legal. Pode ligar lá. Sabe? Ou então fala assim, chama aqueles amiguinhos, né, para que você tenha um encontro com eles. E esses amiguinhos, nenhum deles são cristãos. No meio da conversa não tem nada sobre Cristo. O diabo traz a lembrança, sabe? Traz esse povo aí, para vocês tomarem um cafezinho juntos. Querido, você está conseguindo entender?
E sabe o que isso vai fazendo? Vai desanimando, vai desanimando, vai desanimando. E o que Deus, querido, está fazendo hoje conosco é querendo trazer um ânimo a nós, querendo trazer um ânimo, renovação. Olha o que diz, querido. Deus levanta Neemias, olha o que acontece. Neemias anima o povo. Neemias 4, versículo 14 e 15 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Deus tem algo na sua mão. Querido, todo dia Deus coloca alguém na tua frente para você falar de Cristo. Sabe o que te paralisa? Seus olhos. É isso que te paralisa. O que te paralisa é onde os teus olhos estão postos. É onde os teus olhos estão colocados. Preste bem atenção, querido. Porque o direcionamento que Neemias dá aqui, preste bem atenção nisso. Pelejai pelos vossos irmãos. Se você olhar para o lado, tem irmãos aí do seu lado, viu, querido? Às vezes eu estou na igreja, eu falo assim: esse irmãozinho, querido, você vai lá. Não, isso aí não vale nem a pena orar por ele. Que isso, querido? Misericórdia. Às vezes você vai dar espaço para a arca, mas você segue orando e clamando, falando: Senhor, eu faço questão dessa vida. Você está entendendo, igreja? Acho que o povo não está entendendo. Vou dar umas noções aqui. Volta a fita. Vou perguntar: vocês estão entendendo, amado? Amém. Oh, glória. Agora houve uma conversão em massa aqui, Senhor. Glória a Deus. Os ouvidos se abriram. Oh, glória. Aleluia. Então, amados, presta atenção. É voltar a focar na missão para receber visão. Repita isso para que você entenda. Repita assim: voltar a focar na missão para receber visão. Amado, Deus tem uma missão. Eu acabei de dizer que você acorda todos os dias, Deus fala assim: meu propósito já tenho preparado, vai se cumprir na vida dele. Quando eu foco, quando eu entro na presença de Deus e eu foco na missão que Deus tem para mim, sabe o que acontece? Eu começo a ver. Meus olhos se abrem, meus ouvidos se abrem, eu começo a escutar Deus. A minha mente, querido, começa a entender aquilo que Deus vai falando comigo. Se não, querido, se o meu foco estiver no material e naquilo que passa, o que acontece, meu amado? Você tem ideia do que acontece? A gente fica cego. Cegueira espiritual, não vejo mais nada. Mas é assim mesmo, isso são coisas da vida. Eu não consigo ver como o diabo se levantando e me dando uma surra. Sabe? Falo, isso são coisas da vida. Não se preocupe, isso é assim mesmo. Afinal de contas, a vida é assim. Querido, está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordar. Sabe por que isso acontece? Isso acontece, amado, no ponto 3. Nas dificuldades devemos ter cuidado com o fermento. Escreva isso, por favor. Dos fariseus. Isso acontece porque muitas vezes a gente recebe esse fermento. A gente começa a receber desse fermento dos fariseus. E Jesus, querido, ele nos adverte disso. Olha o que diz Marcos 8,15. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Você tem ideia qual era o fermento dos fariseus, amado? Você tem ideia? Preste bem atenção. Jesus tinha acabado de fazer um milagre tremendo. Ele multiplicou, querido, 7 pães para alimentar uma multidão. Você tem ideia disso? Amém, querido? Amém. Olha só, querido. Os fariseus se aproximam dele. Após esse milagre tremendo, ele se aproxima e ele fala o seguinte: prestem bem atenção.
Nós queremos um sinal. Sabe o que acontece, querido? Deixa eu falar um negócio para você. Deus faz milagre na tua vida todos os dias. Todos os dias. Pastor, como eu não vejo? Está na hora de abrir os olhos. Está na hora de começar a ver, querido. Está na hora de começar a ver. Você acordou hoje pela manhã? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Sabe quantos não acordaram hoje? Você tem ideia disso, querido? Agora a igreja faz assim, ó. Respira fundo, ó. Você acha que isso é obra do acaso? Você acha que isso é normal? Se Deus tirar por 5 minutos, querido, o ar da terra, acabou a humanidade. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Deus faz milagre na tua vida. Deus faz milagre na tua vida. Deus faz milagre na tua vida. E quando você não consegue ver, quando você está cego, você fica toda hora pedindo a Deus um sinal. Fica como os fariseus. Jesus acaba de fazer uma multiplicação. Alimenta, querido, com 7 pães alimenta uma multidão. Os fariseus se aproximam e falam assim: mostra-nos um sinal. Que palavra mais eles poderiam receber? Nenhuma outra a não ser que Jesus deu. Vocês estão pedindo um sinal, querido? Uma geração pervertida dessa, não vai ser dado sinal nenhum para vocês. Na verdade, o sinal já tinha dado. Só que os olhos não estavam abertos para ver, querido. Os olhos não estavam abertos para ver. Muitas vezes, sabe por que não estão abertos para ver? Porque eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. Esse é o problema. Eu acho que eu tenho necessidade. Vamos supor, e às vezes a pessoa até tem. Eu tenho necessidade, no caso vamos supor, de um carro. Vamos botar assim. E aí Deus fala assim: realmente, tem a necessidade de um carro. E Deus vai e traz a provisão do carro. Aí você fala assim: mas presta atenção, me deu esse carro aqui, eu não quero isso não. Isso não é de Deus. O carro para ser de Deus tem que ser o carro. Quem falou isso, querido? Aí você fica pedindo sinal a Deus. Você fica pedindo sinal a Deus. Você fica pedindo sinal a Deus. Deixa eu falar uma coisa: não vai ser mostrado sinal nenhum. Você está conseguindo entender, igreja? Você está conseguindo entender, amado? Amém. Amém? Presta atenção. Marcos 8, versículo 11 e 12. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe o sinal do céu. Ele suspirou profundamente. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui, querido, presta atenção, porque Jesus, ele não tem tempo para gastar com fariseu. Quem é fariseu, Jesus não perde tempo. Essas perguntas, querido, que não levam a nada. Você está entendendo? Jesus acaba de fazer um milagre. Mostra-nos um sinal. Jesus foi assim, ó. Você está conseguindo entender, igreja? Você está conseguindo entender? Amém. Porque esta geração pede um sinal miraculoso. Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado. Falei antes, volto a repetir. Querida, a gente vive debaixo de milagres, livramentos de Deus. Mas a gente continua desconfiando. Continua desconfiando. Continua desconfiando. Quero mais sinal. Quero mais sinal. Quero mais sinal. Quero mais sinal. Já falei, volto a dizer. Não vai ter sinal. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Deus é Deus, querido. Deus é Deus. Ele não tem que mostrar sinal para provar que Ele é Deus. Ele é e acabou. Você está entendendo, querido? Amém. A palavra, querido, não diz tudo que Jesus fez. Você vai lá no livro de João, a palavra diz que muitos outros milagres, maravilhas e prodígios que Jesus fez, se fossem escrever nos livros do mundo inteiro, não caberiam. Mas as que ali estavam escritas é para quê, igreja? É para que creia. E o povo fica pedindo sinal.
Você está conseguindo entender, queridos? Amém. Amém, amados? Amém. Deus tem feito maravilhas, querido, na nossa vida. Deus tem feito maravilhas. Tem que ter cuidado com esse fermento. Tem que ter cuidado com esse fermento. Tem gente que acha que igreja só é igreja quando tem muito mover. Eles falam que é mover, mas não é. É um movimento, sabe? Aquela coisa, sabe? Tem que ter aquele negócio. Se o pastor orar, querido, e as cadeiras não saírem voando de um lado para o outro, sabe? Aquela coisa toda. Portanto, aquela não é a igreja. Querido, isso é fermento. Isso é fermento, querido. O reino de Deus, ele é simples. Existe o poder de Deus, existe. Existe o mover de Deus, que muitas vezes ele se manifesta, sim. Mas ele se manifesta de muitas maneiras. Já vi pessoas, querido, tomarem o impacto do Espírito Santo e voar 2 cadeiras para trás. E já vi pessoas, querido, receberem o impacto do Espírito Santo como uma brisa suave. E a pessoa ali se ajoelhar e começar a se quebrantar diante de Deus. Deus, é a multiforme sabedoria de Deus, querido. Amém. Você está entendendo, amado? Amém. Então a gente tem que ter cuidado com esse fermento. É o que diz Gálatas 5:9. Confirmando o que Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só, querido, põe a nossa vida inteira a perder. Paulo passa um tempo, querido, com a igreja de Gálatas, pregando. Paulo se ausenta. Quando Paulo volta, querido, a igreja está corrompida. Sabe por quê? Um pouco de fermento levedou toda a massa. Um pouco de fermento levedou toda a massa. Levedou toda a massa, querido. Esse fermento acaba com a verdadeira fé no Senhor, que deve existir baseado no relacionamento de filho e pai. É um relacionamento, querido, não só de buscar as coisas, mas um relacionamento de intimidade. De intimidade. Buscar saber quem é esse Deus. Buscar a face do Senhor e não as mãos, querido. Esse fermento, amado, esse fermento, ele cega, nos torna surdo. E o que acontece, querido, é que o que Deus já fez, a gente começa a ter esquecimento e amnésia. Parece que começa a ser apagado tudo o que Deus já fez, e começa a nos convencer, amado, da necessidade de mais um sinal. Mais um sinal. Aí Deus faz, ok, mais um sinal. Aí Deus faz, ok, mais um sinal. Que é isso, querido? Toda vez, para que Deus prove para você que Ele é Deus, toda vez que você passar por uma necessidade, você vai pedir um sinal, querido? Cadê a tua fé, querido? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Cadê a palavra dentro de você? Para trazer fé ao teu coração, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. A palavra tem que encher o teu coração de fé. Está passando por um problema, está passando por necessidade, não está tendo o alimento dentro de casa. Você se levanta, querido, ora e fala: Senhor, a tua palavra diz, e eu creio que o teu servo Davi, ele abre a boca e diz: fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Você está crendo em quê, igreja? Você está crendo que vai faltar pão, querido, na tua casa? Tem que deixar essas preocupações de lado, amado. A palavra diz assim: antes lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, toda a sua preocupação, tudo isso, querido. Por quê, pastor? Porque a palavra acaba de dizer que ele tem cuidado de você. Se é que você está entregue a sua vida na mão dele, amado. Porque tem muita gente que fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é lindo ser falado, parece até uma poesia, amém, querido? Mas na prática não é. Na prática é assim: quem manda na minha vida sou eu, entendeu? E eu só peço a Deus que abençoe o que eu estou fazendo e acabou. Isso não é fazer com que Jesus seja Senhor, querido. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, amado,
Abandonar a busca de sinais é o que a gente tem que fazer e caminhar em cima da revelação já entregue por Deus através da sua palavra. O que a gente tem que fazer, querido, é parar de justamente buscar sinais, abandonar tudo isso. Eu não vou mais me mover por sinais, não vou me mover por causa disso, mesmo porque a palavra diz que esses sinais, querido, se você é um servo, uma serva de Deus, esses sinais eles vão te seguir. Não é você que tem que ir atrás deles. Você está entendendo, querido? Amém. E começar, querido, a buscar a revelação que já foi entregue por Deus através da sua palavra. Começa a ler a palavra. Começa a pedir ao Espírito Santo para que te dê a revelação, para que possa abrir os teus olhos, a tua mente, para que você entenda o que está ali sendo falado. Está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Escreva, por favor, no ponto 4. Nas dificuldades é preciso parar e lembrar o que Deus já fez. É preciso, querido, trazer a lembrança. Quando eu lembro do que Deus já fez, isso vai aumentando a fé no meu coração. A palavra diz, querido, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que em Deus não há sombra e nem variação de dúvida. Não tem como, querido. Deus não muda. Você está entendendo, amado? Amém? Ele não muda. Olha o que diz Marcos 8, 18c em diante, diz assim. Olha o que Jesus diz. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Olha o que diz Lamentação, mano. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança, meu amor. Amado, tem que começar a trazer à tua memória aquilo que traz esperança. É começar a trazer à tua memória o evangelho do reino. Começar a trazer à tua memória o que a palavra diz a respeito disso. Portanto, você tem que conhecer, você tem que ler a palavra. Trazer à tua memória o que Deus já fez na tua vida, mano. Você está entendendo, igreja? Deus já fez maravilhas na tua vida. Por causa dessa coisa pequenininha, dessa pedrinha aí, você vai parar. Isso é pequeno perto do teu Deus. Você está entendendo, querido? Amém. Amém, amados? Amém. Não deixe, amado, que o diabo roube isso. Não se perca, querido. Não se perca e não se afaste de Deus. Por causa do que está sendo dito. Por causa das coisas materiais. Por causa de que você... Por causa dos achismos. Ou por causa de fermentos que você tem recebido. Pelo contrário, jogue fora tudo isso. E comece a receber. Comece a receber o pão que vem do céu. Comece a receber o pão da vida. Comece a receber o alimento espiritual. Sabe o que é o pão da vida, querido? É Jesus. Comece a receber ele na tua vida. Comece a receber, comece a se alimentar desse pão. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Começa, querido, que você vai ver que não vai ter escassez na tua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Porque muitas vezes o que acontece quando a gente entra num momento de luta, dificuldade, escassez, que é o que a gente está falando hoje aqui, o que acontece é que o que acontece é que a gente começa a reclamar, murmurar. A palavra diz que por causa de murmuração, o povo no deserto, ele abriu uma brecha para que entrasse uma entidade espiritual. O nome dessa entidade é destruidor. Então, se a gente está na escassez, está passando por uma luta, uma dificuldade, e a gente começa a reclamar, começa a murmurar, vai ficar pior. Porque está entrando um destruidor. Você está entendendo, querido? E olha o que a palavra nos orienta. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato.
Se alegre em todas as situações. Se alegre em todas as situações. Por que, pastor, que eu tenho que me alegrar? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se você é servo, se você é discípulo, você vai se alegrar no Senhor. Amém, amado? Você não vai se alegrar nas coisas. Você vai ser grato, vai ficar alegre e contente com aquilo que Deus tem te dado. Amém, querido? Você tem um coração agradecido ao Senhor, porque você reconhece que foi Ele que te deu. Mas a alegria não pode ser por causa disso. Só por causa das coisas. Quer dizer, eu só estou alegre quando eu recebo. Querido, presta atenção. Você recebeu um tesouro que é mais valioso do que qualquer riqueza que você possa imaginar na tua vida. Você recebeu a vida eterna. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Eu e você recebemos a vida eterna. Não há riqueza, querido, que pague isso. Amém, querido? Amém. Então, é trazer à memória o que Deus já fez. E quando eu faço isso, isso produz ânimo. Isso produz, querido, saudosismo, produz estagnação. Eu fico saciado. Isso sacia a minha sede e sacia a minha fome. Então, amados, na dificuldade é necessário. E eu quero que você preste atenção nisso. Primeira coisa é receber compreensão e entendimento. Ter um coração aberto para Deus. Abrir os olhos espirituais. Abrir os ouvidos espirituais. Lembrar e declarar o que Deus já fez. Amém, amados? Amém. Olha só, os discípulos, amados, tinham no barco. Preste bem atenção nisso. A presença de Jesus. Presta atenção, amado. Mas perderam o foco e perderam tempo discutindo sobre a escassez do pão. Amado, você tem Jesus dentro da tua vida. Você tem Jesus na tua casa. Você tem Jesus na tua igreja. Você tem Jesus querido no teu trabalho. Ele está com você 24 horas por dia. Você está perdendo tempo, querido, com os problemas, com a escassez, em vãs discussões. Você está entendendo, querido? Amém. Tira os olhos daí e começa a colocar os olhos em Jesus. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para Jesus. Não podemos, amado, permitir que a ausência de pão, no caso aqui da escassez de algo necessário, nos faça perder a sensibilidade da presença do Senhor. Com Ele, querido, jamais teremos fome ou sede. Ele é o pão da vida. Olha o que diz João 6,35. Declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar por vocês. A palavra nos garante que aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que buscam o Senhor, esses vão ser saciados. Esses vão ser saciados. Esses, quando eles tiverem fome, vão ser saciados. E quando tiverem sede, eles vão ser saciados. Mas tem algo aqui, querido. Para eu ter a minha fome saciada e eu ter a minha sede saciada, ponto número 1, eu tenho que me aproximar de Deus. Ponto número 2, eu tenho que crer. Eu tenho que me aproximar de Deus e eu tenho que crer. Eu tenho que me aproximar de Deus e eu tenho que crer. Tem algo que acontece na palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa dificuldade, nosso problema, nossa escassez, a nossa falta de pão, seja ela qual for. A falta de pão aqui, querido, pode ser em muitas áreas. Não necessariamente o pão, comida. Mas, de repente, eu estou com falta, estou com escassez na minha área sentimental. Eu estou com escassez na minha área matrimonial. Eu estou com escassez, querido, de palavra de Deus.
O que acontece é quando o negócio começa a ficar com escassez, começa, sabe o quê? Começa a ficar vazio. Você entende isso? Começa a ficar vazio. Está escasso, começa a ficar sem. Está vazio, começa a ficar um deserto. Começa a ficar algo que você entra, parece que não tem nem habitação ali dentro, sabe? A pessoa, quando vive, começa a viver dessa maneira, o que acontece é que as pessoas que se aproximam dela, essa pessoa não consegue encontrar refúgio. Às vezes se aproxima com problema. Como essa pessoa está com escassez, o que acontece é que ela não consegue achar refúgio em você. Por quê? Porque você está escasso. Existe um homem de Deus tremendo, chamado Ezequiel. Certo dia, Deus leva esse homem a um vale chamado Vale dos Ossos Secos. A princípio havia escassez, sabe de que ali? Vida. E o que Deus fala àquele homem é o seguinte. Vou trazer uma linguagem assim melhor para que vocês entendam, tá, amados? Para que todos entendam, inclusive os jovens. Você acha que esses ossos aí podem voltar a ter vida? Podem voltar a viver? Esse profeta fala assim: Senhor, só o Senhor que sabe. Sabe o que Deus faz? A gente serve a um Deus todo-poderoso, queridos. Deus tinha poder para fazer algo tremendo ali, Ele próprio. Mas você sabe o que Deus faz? Deus fala para Ezequiel assim, olha, profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos, para que eles comecem a se juntar. Você sabe o que acontece? A palavra diz que daqui a pouco Ezequiel escuta um ruído. Ele começa a ver, ele começa a escutar osso bater com osso. E começa a se juntar, querido, um com o outro. Esses ossos começam a criar ligaduras. E ali começa, querido, a criar tendões. Começa a criar carne, começa a criar pele. Mas estava morto ainda. E mais uma vez Deus manda que Ezequiel profetize. E quando Ezequiel profetiza, o que acontece é que Deus sopra o Espírito. E aqueles que a princípio eram um vale de ossos secos, todos eles recebem vida e Deus levanta ali, querido, um exército daquele povo. Você sabia disso? Deus levanta, Deus faz daquele vale de ossos secos um exército. Eu não sei a situação, querido, que você está passando hoje. Eu não sei a área da sua vida que você está tendo escassez hoje. Mas Deus quer fazer, quer operar maravilhas nessa área. Deus quer fazer milagres. Deus quer mudar essa história. Mas Deus quer chamar você para crer e profetizar. Primeira pergunta de Deus para Ezequiel foi assim: você crê? Ezequiel falou assim: Deus, tu sabes. O Senhor é poderoso demais. O Senhor pode fazer isso. E ele fala: então, se você crê, que profetiza. Porque se eu creio, a fé, ela tem que ter uma ação. Não adianta, amados, eu crer na palavra e tentar fazer pela força do meu braço. Eu creio que Deus pode restaurar o meu casamento, mas eu estou vendo que está de mal a pior, eu me separo. Eu creio que Deus é o meu provedor, mas está demorando muito, aí eu começo a fazer falcatruas, começo a agir de maneira errada para ganhar dinheiro indevido. Você está conseguindo entender, igreja? Deus quer que você profetize nesse lugar, para que comece a ter milagre. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês, querido. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos primeiramente te louvar e te agradecer pela tua palavra ministrada ao nosso coração.
Que essa palavra, Deus, venha ser vida nas nossas vidas e que ela venha cumprir o propósito que já tem determinado no teu coração em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, tu está aqui desde o princípio sondando os nossos corações. O Senhor está aqui, Deus, traduzindo agora as orações. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor esquadrinhe cada coração nesse momento agora. Começa a sondar cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, cada necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, onde cada um tem escassez na sua vida. O Senhor sabe em cada área, Deus, onde é que está o problema. Então, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço agora, Deus, que o Senhor comece a colocar fé no coração do teu povo. Comece a colocar fé no coração do teu povo. E começa, Deus, a profetizar. Que eles comecem a se levantar como profetas dentro de suas casas. Começa a se levantar como profetas e profetisas dentro de suas casas, suas famílias, dentro dos seus trabalhos, dentro dos seus negócios, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Senhor. Começa agora, Espírito Santo, a se mover sobre nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.